Olá, meus amigos, Matheus Calegari. Venho trazer um pouquinho de informação para todos vocês, como sempre, e hoje irei falar um pouquinho sobre a alta dos preços dos alimentos, algo que está sendo tão debatido e tão questionado por todos nós, né? Mas antes disso, é impossível não mencionar teorias básicas da economia da oferta e da procura, né? Mas de maneira bem simples, irei colocar aqui para vocês algumas situações que vão fazer vocês refletirem sobre essas situações. Resolvi fazer esse vídeo devido à falta de informação de muitas pessoas que deveriam ter informação, mas que infelizmente não têm. Nós temos várias situações que influenciam no preço, na alta dos alimentos. E dentre elas são as questões tecnológicas, a produção propriamente, fatores como que a gente não pode deixar de considerar, que é o transporte. O nosso transporte hoje, em sua grande maioria, é o transporte rodoviário, e nós tivemos uma alta muito considerada nesse setor. Por quê? Porque o combustível aumentou demais, nós tivemos uma dificuldade muito grande na alimentação dessas pessoas que trabalham nesse setor. Em outros setores, nós, quando descontrolamos a economia, nós quebramos uma engrenagem e acaba que a máquina começa a funcionar de uma maneira descontrolada. E é isso que nós estamos vendo hoje. Nós vimos muitos caminhoneiros se queixando da alimentação nas estradas, restaurantes fechados, trabalhadores sem salários. A lei da oferta e da procura começa por aí, mas muitas pessoas que não têm conhecimento de economia disseram que economia a gente vê depois, vidas em primeiro lugar. E hoje o depois chegou, é hoje. E a gente está vendo essa alta descontrolada, essa inflação galopante, em especial nos alimentos, que muitos estão dizendo que não tem nada a ver com o isolamento social, porque a produção não foi impactada. Mas será que a produção não foi impactada? Tivemos o exemplo agora do transporte. Vamos ter o exemplo dos insumos, porque muitas pessoas, aí muitos vão dizer, mas não foi impactado. Se a indústria vê que o comércio está fechado e ela não tem como vender, consequentemente ela começa a dar férias e para de produzir também. Isso aconteceu em diversas indústrias do país. E aí muitos também vão dizer, mas a de alimentos não. Mas para você produzir alimentos, você precisa de N outras coisas, embalagens, várias coisas, até a produção de petróleo impacta diretamente na produção de alimentos, que nós sabemos que tudo gira em torno do petróleo. E aí nós vamos para outra situação principal também dessa situação, de toda essa sistemática, que é a alta das moedas internacionais, em específico o dólar e euro, a desvalorização do real. A gente, quando tem uma expectativa ruim da economia, a moeda consequentemente começa a desvalorizar. E é o que aconteceu com a nossa moeda. Nós tivemos uma expectativa ruim, uma expectativa de um PIB negativo astronômico de aproximadamente 10% negativo, uma retração enorme que estamos nos recuperando. E as commodities dispararam, uma necessidade muito grande de alimentação no mundo. E aí, pessoal, que chega o X da questão. Você, quando é um empreendedor e produz para ter lucro, você vai optar por ter lucro. Se o mercado externo está pagando mais caro para você, você vai vender para ele, porque você tem o objetivo de ter lucro. E aí o mercado interno, caso queira se alimentar, tem que pagar o valor e concorrer com o mercado externo. Pessoal, são situações muito delicadas, que merecem a devida atenção de todos nós, e que muitos, em especial governadores, não se atentaram ao descontrole do mercado.
e isso está refletindo em nossas vidas. E muitas pessoas que defendiam e defendem o isolamento social, vocês têm que escolher se defendem a economia ou o isolamento social, porque os dois não tem como. Você não tem como falar em controle de preços, controle de produção pela mão invisível, quando você defende o isolamento e o descontrole das pessoas que estão sem renda, que estão sem emprego, que estão com todos os outros produtos tendo um aumento significativo, porque existe uma lei da oferta e da procura. Se o mercado externo está procurando mais, ele também irá comprar mais. Porque, num primeiro instante, tínhamos uma defesa de que os mercados nunca lucraram tanto como no momento de hoje. Só que muitas pessoas estavam estocando alimentos e insumos, que naquele primeiro instante, todas estavam empregadas e podendo fazer isso. Só que, num segundo instante, essas pessoas tiveram que se deparar com a realidade, com a economia, economizar, e toda a estocagem que fizeram essa estocagem está acabando. E aí nós temos uma situação muito complicada, pessoas desempregadas sem renda, estoque de alimentos acabando e, consequentemente, os mercados estão vendendo menos e seus lucros estão diminuindo. E o primeiro passo, já que estão concorrendo com as commodities lá fora, com os valores que aumentaram, é aumentar o preço e seguir a linha do mercado. Pessoal, é importante salientar todas essas situações e temos N outras coisas que influenciaram no preço dos produtos, mas que pessoas sem informação, que falam muitas vezes coisas sem saber nas redes sociais, começam a palpitar e confundir a cabeça de todos nós. Mas temos que levar em consideração tudo. E se vocês têm dificuldade em entender sobre economia, temos materiais riquíssimos no YouTube. Pesquisem sobre teorias básicas de economia, que vocês vão saber do que é que esse vídeo está embasado. Nós temos que ter um mercado totalmente livre e que consiga produzir e que consiga trabalhar sem a interferência do Estado, que é o que está acontecendo hoje. Ainda temos estados com isolamento social. Então, pegue esse vídeo, compartilhe e estude um pouco mais sobre teorias básicas de economia, para que você não fale besteiras nas redes sociais e desinforme. Um forte abraço a todos e um bom dia. Até mais!